Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel de Santana, advogado e sócio-gestor do escritório Barbosa Santana. Gente, como prometido, estamos de volta, JC Repórter e Barbosa Santana, nesse quadro espetacular que são sobre dúvidas jurídicas do dia a dia, coisas úteis, coisas práticas que nós precisamos saber para que nós possamos desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Hoje, a pedidos de muitos, vamos trazer um tema muito interessante, que é algo que causa problemas muitas vezes, né? Quando em vida as pessoas continuam, elas são amigas, elas se amam, mas quando a pessoa morre, quem herda, como é que é dado o processo de herança e qual a ordem de sucessão dos bens? Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Gente, herança, né? O que é dito por herança é o conjunto de patrimônio, obrigações passivas e ativas deixadas pelo de cujos. De cujos é o falecido ou a falecida. Não é? Então, tudo aquilo que uma pessoa deixa como obrigações passivas e ativas, patrimônio, é transferido aos seus, certo? Isso é herança, é o conjunto de obrigações. O que você fala obrigações, doutor? Não necessariamente a herança é patrimônio apenas, entende? Por exemplo, uma pessoa que deixa um título de crédito, este título de crédito vai ser incluído na herança. Uma pessoa que deixa dívidas, essas dívidas serão incluídas também nesse conjunto de obrigações que devem ser supridas até o conjunto do patrimônio, ou seja, o patrimônio do falecido ou da falecida paga as dívidas deixadas por eles, né? De acordo com uma série de procedimentos que devem ser elencados, habilitação do crédito, dentre outros. A gente pode falar disso em outra oportunidade. Mas herança não é necessariamente patrimônio apenas, entende? Mas vamos lá. Doutor, como é que é dado? Meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu avô faleceu, como é que fica? Gente, a herança, ela é passada, né, aos herdeiros legítimos ou aos herdeiros facultativos. Então, aos herdeiros necessários ou aos herdeiros facultativos. Estes são os herdeiros legítimos. Né? Então, estão previstos no artigo 18, no artigo 1829 do Código Civil. Lá diz que o herdeiro legítimo são os descendentes, os ascendentes e os colaterais. Descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendente, pai, avô, bisavô, ou mãe, avó e bisavó, colaterais até o 4º grau, certo? Então o que é que ocorre? Quando existe quando existem os herdeiros necessários, estes serão elencados, serão fixados por estes que eu acabei de dizer: descendentes, ascendentes e colaterais. Entende? Doutor, e os herdeiros facultativos? Veja bem, estes, como o próprio nome já diz, são facultativos. Ou seja, na presença do cônjuge sobrevivente ou companheiro, companheira sobrevivente, os facultativos, os colaterais, são excluídos. Sim, eles não entram no bolo junto com todos, porque existe uma regra de, como é que nós podemos dizer, do direito, de proporção, né? O bolo não pode ser dividido por muitas pessoas, senão a fatia fica muito pequena. Isso é uma ficção jurídica, claro, porque existem fortunas que poderiam sim ser divididas para todos. Mas a lei diz que, na presença do cônjuge sobrevivente, os colaterais são excluídos. Contra isso, nós não temos muito o
que discutir. Mas tem uma segunda pergunta. Doutor, quanto fica para cada um em porcentagem? E qual a ordem? Vamos lá? Meus amigos, a sucessão legítima se defere na seguinte ordem. Lembrando, seguindo o artigo que a gente falou lá no começo, artigo 1829. E ela se dá na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ao próprio cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Aos colaterais, veja, ele está por último, porque na presença do cônjuge sobrevivente, os colaterais são excluídos, como nós falamos, certo? Por que, doutor, em concorrência com o cônjuge o tempo todo? Pessoal, o cônjuge ou a cônjuge sobrevivente, ou companheira ou companheira sobrevivente, ele é ou ela é meeira ou meeiro, ou seja, 50% do patrimônio, né, salvo algumas hipóteses, já é do cônjuge sobrevivente. Então, além do seu quinhão, além da sua metade, ele vai concorrer com a outra metade juntamente com os demais. Entenderam? De forma simples. É isso. O cônjuge ou a cônjuge já deixou um patrimônio juntamente com aquele que faleceu. Então, parte do patrimônio pertence ao sobrevivente ou à sobrevivente. Logo, já é dela. Ela vai herdar o que é dela, ele vai herdar o que é dele e vai concorrer com o descendente, com o ascendente. Ok? Mas tem uma outra questão muito importante. Doutor, na hipótese de um dos herdeiros necessários ter falecido, os filhos podem herdar a parte que seria dele, o quinhão que a ele caberia? Vamos responder essa pergunta. Pessoal, a resposta é sim. Vamos pensar na seguinte hipótese. Seu João tinha 5 filhos. Antes do falecimento de seu João, um deles, Pedro, veio a falecer. Pedro tinha 4 filhos. Quando seu João faleceu, o quinhão que seria de Pedro se transfere para os seus filhos e a sua companheira. Isso é a chamada herança por representação. Aqueles que seriam os herdeiros do falecido vêm até a herança para receber em seu lugar. Nada mais justo. Por quê? Porque o patrimônio que já seria, entre muitas aspas, o patrimônio que seria transferido, que seria de direito daquele que faleceu, ele precisa de um titular, de um beneficiário. E nada mais justo que seja os descendentes e a companheira ou o companheiro daquele que se foi. A herança por representação, ela corrige, de certa forma, o desguarnecimento dos filhos, esposa e marido de um falecido precocemente ou de uma falecida precocemente. Vocês entendem? Então, gente, aqui fica esse nosso recado muito útil. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e percebam o quanto às vezes é simples, mas o quanto é extenso, o quanto é extensa a linha sucessória. O importante é tomar muito cuidado, principalmente ter muita paz, muita tranquilidade no momento do falecimento de uma pessoa, na questão da divisão dos bens, porque sim, sempre tem muitos problemas. Dessa forma, você precisa ter parcimônia, tranquilidade. Primeira coisa, quando tem muitas dúvidas, procura um profissional. Busca um profissional do direito, alguém gabaritado, que vai te dar toda a orientação necessária. E assim, vocês possam resolver este problema de divisão de bens quando a morte de alguém, de um parente ou de alguém querido, né, que precise realizar esse procedimento. Tá certo? Mais uma vez, deixamos o nosso agradecimento a JC Repórter, esse querido amigo
que está abrindo espaço para essa grande parceria. Estamos sempre abertos, havendo dúvidas, podem encaminhar para a rádio que nós responderemos de imediato. Um grande abraço, espero vê-los em breve.